Oi gente, tudo bem com vocês? Tô gravando o último vídeo da nossa série para recém-convertidos. Se você chegou aqui e só conheceu esse vídeo, ainda tem outros 4 que a gente fala sobre assuntos mais introdutórios para quem tá começando na fé cristã, especialmente protestante. E eu gravei um vídeo contando um pedaço da minha conversão há 5 ou 6 anos, alguns meses depois que aconteceu. Eu foquei especialmente na não aceitação, dos meus pais naquela época. É engraçado olhar aquele vídeo hoje, imaginar que aquela menina de 20, 21 anos não tinha nem ideia de toda a jornada que tava à frente dela, de cada pedaço das coisas que eu vivi e que o Senhor preparou ao longo da minha história. Se você me acompanha desde aquele tempo, você já viu muitas delas, Aí viajei o Brasil pra pregar o evangelho. E era toda tímida, eu tinha muitas inseguranças inúmeras e de repente o Senhor me bota na estrada pra pregar o evangelho. Eu fiz muita coisa louca, viajei sozinha pra alguns estados, aí passei uns perrengues muito maluco. Depois conheci o meu esposo, me casei, agora eu sou mãe. E no meio disso tudo, tanta coisa ele foi me ensinando. Eu lembro que ainda aquela menina que gravou aquele vídeo tinha muito medo, daquilo que tava prestes a acontecer, porque a vida dela deu um 360 muito louco, e eu já vou contar isso pra vocês, mas a minha vida deu um 360 muito louco, e eu vivia ouvindo das pessoas, que eu sempre desistia das coisas que eu começava, que a minha fé era um empreendimento que provavelmente eu não completaria, que eu tava apostando muitas fichas nisso, e hoje achei que eu não fosse chorar. Poder olhar pra trás e dizer pra aquela menina daquele vídeo que é pra ela seguir sim firme nas convicções dela, que vai dar tudo certo, que vai dar tudo muito certo. Eu acho que faz tudo isso valer a pena. Não fiz roteiro de novo pra esse vídeo, como eu não tinha feito no outro, porque não tem como fazer um roteiro do meu testemunho. Mas, vamos lá. Eu cresci num lar um tanto quanto desestruturado, Os meus pais, eles se diziam católicos, e eu quero deixar claro, pra proteger os meus pais mesmo, que tá tudo bem hoje em dia. A gente se resolveu, tá tudo certo hoje em dia. Mas naquele tempo, e um pouco antes, dos acontecimentos, era um lar desestruturado. Tinha muita briga, era uma coisa, meio caótica. Até quando eu me casei, uma das coisas que eu mais estranhei foi que não tinha briga na hora do almoço. A gente sempre que sentava pra comer, tinha briga. Então, quando eu casei com o Alan, a gente sentava pra comer e eu tentava arrumar coisas pra brigar com ele, porque era o meu masterpiece, meu lugar seguro era o meio do caos na alimentação. Aí aprendi que não precisava ser dessa forma, Enfim, ou trazendo outros assuntos aqui pra esse vídeo. Eles se diziam católicos, só frequentavam a igreja, mas não praticavam, Hoje eu conheço muitos católicos e sei o que é uma pessoa que professa a fé católica e realmente se empenha em se parecer mais com Jesus, em ler a Bíblia, em ter um coração dedicado ao Senhor, em santidade e amor a Ele. Naquela época eu não conhecia isso. E eles iam na igreja, a gente vivia esse cenário um pouco caótico, e eu até dizia que eu era católica, mas na verdade, bem da verdade, eu não era. Eu não acreditava em Deus, não acreditava que Deus existia mesmo, ele era uma coisa totalmente distante. Eu ia num grupo católico desde os 12 anos de idade até quando eu conheci Jesus, eu ia nesse grupo católico, e aí eu fiz amigos lá, então eu ia lá por conveniência, poxa, as pessoas são incríveis, elas são legais, elas me acolhem, fiz amigos e amigas, cresci, imagina, passei toda a minha adolescência indo nesse grupo, mas Deus não era uma coisa da qual eu tinha muito interesse, sabe? Aí eu vivi um relacionamento desde os 16 anos, eu conheci Jesus com 20. Desde os 16 anos eu vivi um relacionamento com um outro rapaz, enfim, os meus pais gostavam muito dele, mas eu era uma pessoa bem sem personalidade, eu não vivia uma vida louca, não bebia horrores, não usava droga, eu não dava trabalho para os meus pais, era nisso que eu me concentrava, eu não quero ser uma pessoa que dá trabalho em casa. Cresci essa pessoa meio sem sal. Eu olhava pra mim e dizia, nossa, eu sou muito sem sal, eu não tenho muito pra dizer, pra acrescentar, enfim, quem me aceita, e eu abraço todo mundo que me aceita, porque do jeito que eu sou tão sem graça, quem me abraçar, por favor, me leve pra casa. Tipo assim. Então eu não esperava muito das pessoas, eu não esperava muito dos meus relacionamentos, eu não esperava. Desde que a pessoa dissesse que gostava de mim, já tava bom. A minha autoestima era muito baixa, eu me lembro disso nitidamente, Aí comecei a gostar muito de ler e abri o meu canal de livros. Esse canal que você assiste hoje, que você tá assistindo no começo, que foi quando eu não tinha conhecido o Senhor ainda, era um canal de resenhas, um canal de tags de livros, eu relacionava personagens, eu gostava muito de ler fantasia, chick lit,
Nietzsche era uma coisa que eu gostava muito de ler. Distopia, nossa, eu amava distopia. E eu falava sobre essas coisas aqui. Então, desde antes de me converter, toda a minha jornada meio que tá documentada aqui, sabe? Mas eu vou contar especificamente de como é que aconteceu, né, esse episódio da minha conversão. Eu vinha desse contexto um tanto quanto desinteressado, assim, de Deus. Nunca pensei, tipo, nossa, acho que ele existe ou eu preciso dele. Eu fui a mais um dos retiros, né, porque esse grupo católico que eu participava sempre fazia retiros todos os anos. A gente meio que sempre ouvia as mesmas coisas. E eu fui a mais um desses retiros, assim, despretensiosamente. E nesse retiro especificamente, 2 rapazes trouxeram a palavra, deram uma palestra, que a gente dizia. E nessa palestra, eles começaram a simplesmente falar de Jesus. Eles não tinham uma folha que eles seguiam, eles só falavam de Jesus e citavam a Bíblia muito diretamente. Eu ficava tipo, nossa, que doideira, eles sabem a Bíblia, tipo, decoram a Bíblia, que coisa mais louca. E eles falaram de Jesus de um jeito que eu nunca tinha escutado na minha vida alguém falar de Jesus. Falavam de Jesus como se ele realmente fosse alguém próximo deles, um amigo, alguém que respondesse, correspondesse. Tipo, eles falavam com Deus e Deus respondia a eles. Isso me incomodou de um jeito. Gente, eu fui dormir naquele dia, assim, pensando nisso. Eu fiquei, gente, mas como assim? Eles falam com Deus, com Jesus, e Jesus responde. Como é que é isso? Sabe? Aquilo me inquietou muito. E no dia seguinte, a gente sempre tinha uma missa de encerramento, né? Eu cantava nesse grupo católico e naquele dia eu decidi não cantar no momento da Eucaristia, né? Enfim, tinha muita gente naquela igreja, tinha tipo umas 1000 pessoas, eu acho. E aí a gente cantava umas 2 músicas, mais ou menos. Eu falei, não, galera, hoje na Eucaristia eu não vou cantar, não. A gente ficava no altar daquela igreja. Eu falei, não, hoje eu não vou cantar, eu quero fazer alguma coisa diferente, né? Fiquei, sei lá, senti vontade de falar com Deus, mas eu nem sabia como é que fazia isso, né? No momento da Eucaristia, eles começaram a cantar as músicas, 2 músicas a gente cantava, não eram sempre as mesmas. Na primeira música eu falei assim, não, agora eu vou então ter um papo com Deus. Se ele existe mesmo e responde eles, ele vai me responder também, muito despretensiosamente. Começou o momento da Eucaristia, o pessoal tava, enfim, fazendo as filas pra receber a Eucaristia e tal, e eu comecei a falar com Deus. Eu me lembro de falar coisas mais ou menos assim, oi? Eu não sei se você existe, se você tá aí me ouvindo de algum lugar, mas eu gostei muito do que eu ouvi sobre você ontem. Eu falava muito assim, aqueles meninos disseram que você fala com eles. E eu quero isso pra mim, eu quero, acho, alguém pra conversar, porque aparentemente eles disseram que você se importa comigo. E eu me lembro de enquanto eu falava com Deus, no meio da conversa, e percebendo que eu não era uma pessoa tão boa quanto eu achava que eu era. Essa convicção veio muito forte ao meu coração. Na minha cabeça, eu pensava, eu não fiz nada para Jesus morrer por mim. Não fiz nada de errado. Eu não sou uma pessoa errada. Quem que eu tô incomodando só de viver minha vida sem graça? Eu não tô incomodando ninguém. E foi nisso que eu fui dormir pensando na noite anterior. Porque eu lembro que eles diziam, Jesus morreu por você. Aí eu pensava, mas eu não fiz nada de errado para Jesus morrer por mim. Por que Jesus morreu por mim? Enquanto eu falava com Deus naquela oração, eu comecei a ter essa convicção de que eu era muito, muito, muito ruim. E não que o Senhor me acusava. Eu tinha essa plena convicção da minha natureza. É como se o Espírito Santo tivesse realmente me conectando com a verdade de quem eu realmente sou. Eu não era uma boa filha, não era uma boa pessoa. Eu não tratava as pessoas, sabe, bem. E não só isso. Eu tinha pensamentos ruins e no meio daquela oração eu comecei a chorar muito. E aí foi como se eu tivesse percebido o tamanho da minha miséria. E eu achei que eu fosse uma pessoa rica. Sabe, uma pessoa, tipo, rica não de dinheiro, né? Mas estava satisfeita, tinha um namoradinho, tinha uma casa e tal, vivia uma vida legal, tava fazendo faculdade, mas eu me percebi uma pessoa completamente miserável. Eu tive um encontro com a minha natureza pecaminosa durante aquela oração, e eu nunca tinha escutado a respeito dessas coisas, que, sabe, do pecado na nossa natureza, eu não tinha escutado nada, mas eu tive essa convicção muito forte dentro de mim, e comecei a chorar e ser tocada por aquela realidade de uma maneira muito profunda, e eu soube que eu precisava de Jesus naquela hora. Eu
soube disso nitidamente. Eu falei assim, ó, eu preciso do Senhor. Olha isso. Olha pra mim. Olha isso que eu vou fazer. Eu tô perdida. Se tudo que eu tenho é isso, é nada. Eu tô completamente perdida. Eu preciso de ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de ti. Eu preciso do teu amor. Eu preciso ter um encontro com essa realidade, com essa verdade. Enquanto eu falava com Deus, né, a música tocando, a galera fazendo por comunhão, e eu terminei a oração dizendo, por favor, fala comigo. Se aqueles meninos falaram que o Senhor fala com eles, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu tô ficando louca. Se for verdade e o Senhor realmente responder, por favor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber como é isso. E a música terminou, e aí começou uma outra música, uma música que eu tinha escutado assim 5.000 vezes. Porque, imagina, dos 12 aos 20, o repertório não era muito longo, muito extenso, era sempre as mesmas músicas. E eu ouvi muitas vezes aquela música, mas naquele dia, é bem como diz naquele versículo, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Porque aquela música começou e não era só aquele grupo cantando a música, não. Era o Senhor falando comigo, era o Senhor respondendo as minhas palavras. E naquele dia deixou de ser um monólogo, porque a música dizia assim, tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem o que tens sentido, pois eu permaneço ao teu lado e ninguém te ama como eu. O nome da música é Ninguém Te Ama Como Eu. E aí cantava, ninguém te ama como eu, olhe pra cruz, essa é a minha grande prova, ninguém te ama como eu. E aí eu desatei de chorar, gente, eu não parava de chorar. A missa terminou, eu sacudi os meus amigos, eu falava assim, ó, Deus existe, Deus falou comigo, eu balançava eles assim, eu não acredito, eu saltitava por aquela igreja, falava assim, Deus existe, Deus se importou, ele falou comigo, você sabia que Deus falou comigo? Deus falou comigo, Deus me ama. E aí a gente foi comer o McDonald's, eu comia aquele McDonald's e as minhas lágrimas junto, assim, eu me alimentava das minhas lágrimas. Eu cheguei em casa, posicionei minha mãe, meu pai e meu irmão sentados um do lado do outro na cama, eu nem sabia o que eu tava fazendo, me ajoelhei diante deles, chorando copiosamente. E eu pedi perdão a eles. Eu disse assim, gente, me perdoa por quem eu sou. Me perdoa por quem eu fui. Alguma coisa aconteceu comigo essa noite. Deus falou comigo. Eu sei que Ele me ama e eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa diferente pra vocês. Vocês não merecem isso. O mundo merece mais de mim. E eu quero e sei que Deus vai me ajudar nisso. A partir de hoje, eu sinto que tudo vai mudar. E a partir daquele dia, tudo mudou. Eu tinha esse relacionamento, né, com esse rapaz que até nessa ocasião ele nem tava aqui, tinha viajado. E aí ele voltou e eu conversei com ele também. Eu comprei uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia, pesquisar na internet, porque eu queria agradar a Deus. Então eu pesquisava o que é pecado, que eu tinha alguma noção, né, já que eu cresci ouvindo essas coisas. Então, o que é pecado? Eu não quero mais pecar, não quero fazer nada dessas coisas. Eu lembro de pesquisar, gente, mulher pode raspar a perna, mulher pode cortar o cabelo, porque se Deus dissesse realmente na escritura que aquilo não era mais pra fazer, eu não fazia mais. Eu tava tão apaixonada. Então, eu me senti tão amada que eu tava disposta a dar tudo de mim. Tudo que eu tinha de mais precioso eu ia dar pra Deus. E eu entreguei tudo que eu tinha de mais valioso pra Ele. Conversei com esse rapaz, ele até tentou ir algumas vezes na igreja, porque deu tipo uns 3 meses assim que eu fui lendo a Bíblia e pesquisando sozinha. E eu percebi na escritura que eu realmente precisaria frequentar uma igreja. Aí eu fui na igreja daqueles rapazes que tinham pregado lá nesse grupo católico, comecei a frequentar lá, e esse meu ex-namorado tentava ir, mas ele ia, ficava mexendo no celular, e enfim, não estava muito interessado nisso. Aí eu percebi que não, realmente as coisas não tem como dar certo, porque nós somos muito diferentes, nós temos objetivos muito diferentes. Eu falava pra ele, ó, se tu quiser mesmo ficar comigo, eu gosto muito de ti, eu gosto muito, mas eu gosto mais de Jesus. Então, se tu gostar mais de Jesus do que tu gosta de mim, aí a gente pode ficar junto. E aí, como ele realmente
gente não tinha passado por isso, não tinha sido convertido ao Senhor, a gente acabou se afastando e terminou o relacionamento. E desde então eu segui focada no Senhor, em buscar conhecimento. Eu comprava cursos, eu me dedicava ao lugar de oração, eu viajava para conferências. A minha época de solteira foi muito assim, sabe? De buscar conhecimento. Aí o Senhor me levou para muitos lugares. Eu tinha muito medo de pregar, assim, eu achava muito cedo. Mas logo que eu converti, eu já comecei a falar de Jesus no canal, mas eu não falava ensinando, né? Eu falava do amor dele, do que eu tava vivendo. Algumas igrejas já começaram a me chamar para pregar e eu ficava, gente, mas eu recém conheci eu conheci Jesus agora, eu não sei nem ensinar a Bíblia, eu nem aprendi a Bíblia direito. E aí eu esperei para começar a viajar, nem lembro quanto tempo, mas foram alguns anos. Acho que foi uns 2 anos e meio, mais ou menos. E assim, no estudo frenético das escrituras, comecei a viajar aí, algumas pessoas me encontraram aí pelo Brasil, até que eu entendi de Deus de dar uma segurada no freio. Isso foi 2017, mais ou menos, quando eu ouvi de Deus assim que eu deveria pegar um pouquinho mais leve, me concentrar na igreja local, porque eu precisava fincar raízes na igreja local. Pouquíssimo tempo depois disso eu conheci o Alan, né, que é o meu marido, e depois de 1 ano de casados, um pouco antes, assim, uns 11 meses, o Senhor nos abençoou com a vida da Clara, que é a nossa filha, e tem sido uma experiência e tanto, assim, ensinar, ter essa noção de que a Clara vai crescer num lar cristão. E aí eu olho pra trás as coisas que eu abandonei, sabe? Esse relacionamento que eu abandonei. E aí eu vejo, cara, ainda bem que eu fiz isso. Porque eu olho para o que eu vivo hoje com um presente, como um presente tão grande de Deus, essa oportunidade de ter encontrado um homem segundo o coração de Deus, de poder me dedicar a Ele e saber que Ele o ama acima de todas as coisas. Saber que nós vamos criar não só a Clara, mas os outros filhos, se Deus nos abençoar com mais filhos, na palavra de Deus. Uma coisa que eu queria ter recebido desde que eu saí da minha mãe. Hoje, quando a gente vai pra igreja, é tão especial assim, porque eu sempre me lembro da fidelidade de Deus. Eu vivi uma história tão radical, assim, abandonei tantas coisas. E aí, mais aprofundadamente, até eu conto nesse outro vídeo, né, sobre a rejeição dos meus pais. Foram 3 meses intensos, assim. Eu chegava em casa e eu tava começando aí na igreja, né, e a minha mãe me dizia que eu era uma decepção pra ela. Eles tinham muita vergonha de mim, muita, assim. Todo mundo perguntava, Roberta, então, né, agora, tipo, eles tinham muita vergonha mesmo. Da família, assim, eles tinham muita vergonha. O meu pai diversas vezes disse pra mim sair de casa, ou sai de casa, ou para de ir na igreja, uma dessas coisas. E eu falava, por favor, não me pede isso, porque eu não posso escolher entre essas coisas. Tu sabe o que vai acontecer se eu tiver que escolher entre essas coisas. Espero que o Senhor me abençoe com uma oportunidade de contar mais aprofundadamente sobre como foram esses detalhes, porque de certa forma eu fui documentando, eu escrevi muito, né? Eu gosto de escrever sobre isso. E você também encontra um pouco dessa história nesses últimos 7 anos aqui no canal, né? Vocês me acompanham, vocês viram eu construindo a minha teologia, construindo o meu pensamento, e é muito especial poder hoje olhar pra trás e pensar que aquelas escolhas difíceis do começo foram tão importantes pra construção de quem eu sou hoje no Senhor. Então eu quis trazer esse testemunho no final dessa série pra recém-convertidos, pra que se você estiver passando por essa fase de ter que tomar decisões difíceis, abandonar coisas que te custam muito, que você ponha os seus olhos na cruz e pense sobre o que realmente vale a pena. O que é realmente precioso e que ninguém pode tirar de você. Olhando pra trás, eu percebo que o Espírito Santo me mostrou que Ele é a coisa mais preciosa que eu tinha. E a Bíblia foi tão amiga nesse tempo. Nossa, eu passava essas coisas loucas em casa. E eu me lembro de abrir a Bíblia e falava assim, gente, será que eu tô sendo muito radical? Será que eu tô maluca? Aí eu abri a Bíblia e vi os apóstolos falando, a gente hoje apanhou por Jesus e tô muito feliz que eu apanhei por Jesus. E eu pensava, nossa, então acho que tá tudo bem. Eu sofri umas calúnias, assim, as pessoas me dizerem algumas coisas por Jesus. Vale tudo a pena por Ele. Eu contei tudo de uma maneira bem resumida pra esse vídeo não ficar muito longo, mas espero que tenha edificado a sua vida. Seja bem-vindo à Igreja de Jesus, seja bem-vindo à nossa família, seja bem-vindo ao lado bom da vida. O lado bom da vida é estar com Deus. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo. Tchau!